Grava a aula aí. Agora sim, professor. Uau. Agora show, valeu. Bom, então vamos lá, gente. Para a aula de hoje, eu espero que essa daqui seja a última aula que a gente fala de movimento, porque a vida anda e a gente tem que continuar. Tem muito mais coisa para ver e a gente só está na primeira parte da matéria. Então vamos lá. Vamos tentar fechar a parte de movimento hoje, falando do movimento uniformemente variado. Essa sigla aqui de MUV significa isso daí. Então, já sabem, né? Abre o caderno, anota tudo. Não é cinema aqui, é aula. Tem que anotar, tem que tirar dúvida. Vamos lá. Então, movimento uniformemente variado. Para falar disso, a gente tem que falar de aceleração. E o que é, então, a aceleração? Peraí, tô pegando a folha aqui. A gente não falou de aceleração até agora, né? Mas aí eu tinha mandado lá o material para vocês. Vocês conseguiram ver? Alguém conseguiu ver, assistir o vídeo? Ou ler lá a parte da apostila? Sim, não. Se não, vou assumir que ninguém viu. Beleza, então vou assumir que ninguém viu. Vamos lá, então. Vou colocar o vídeo, é esse vídeo aqui. Por sorte, vocês têm um professor muito bonzinho. Então, vamos assistir aqui o vídeo juntos. E aí a gente discute depois, então. Sejam bem-vindos ao canal Matemática Genial. Você já sabe o que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade no tempo, ou seja, o quanto a velocidade varia em um intervalo de tempo. Você pode calcular a aceleração utilizando a seguinte equação: A igual a ΔV sobre ΔT, onde A representa a aceleração, ΔV a variação na velocidade e ΔT a variação de tempo. Exemplo: um guepardo, ao caçar, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual a sua aceleração nesse intervalo de tempo? Para aplicar a fórmula K é igual a ΔV sobre ΔT, primeiro vamos ver a variação da velocidade. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Qual é a velocidade final? É 72 km. E qual é a velocidade inicial? Como ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. E também a variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Qual é o tempo final? 2 segundos. E o tempo inicial é zero. Agora, o nosso tempo está em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. Antes de resolvermos a fórmula, devemos passar tudo na mesma unidade de medida. Então, vamos passar os 72 km por hora, vamos converter para metros por segundo. Vai ficar 20 metros por segundo. Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 2. E o resultado é: a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal para não perder os próximos. E aí, deu para ouvir tudo certinho? Deixa eu voltar aqui. Então, no começo do vídeo, tá falando, a aceleração é a variação da velocidade no tempo, certo? Então, ou seja, o que é a aceleração? O quanto a velocidade varia com o tempo. Ah, isso daí é o único jeito de saber o que é? Não, tem outras definições. Eu, por exemplo, gosto mais dessa daqui, ó. A aceleração é a rapidez com que a velocidade varia ou muda, certo? Varia, muda, é a mesma coisa. Então, vocês podem escolher aí a definição que vocês preferirem.
por que que eu gosto dessa daqui? Por causa desse termo aqui, rapidez. Rapidez lembra o que para vocês? Não lembra um pouco de velocidade? Não parece um pouco com velocidade? Não é? Porque velocidade dá um pouco dessa noção. Alguém ia falar aí? Evelyn ia falar? Não, eu iria concordar com você, só isso. Não, mas está ótimo. Pode desmontar aí, nem que seja para concordar, por favor. Então, velocidade tem ali uma ideia de rapidez, né? Qual que é a rapidez da velocidade? É o quanto a nossa posição muda no espaço com o passar do tempo. Então, se eu estou andando, eu tenho uma certa rapidez, eu tenho uma certa velocidade, parece até sinônimos, né? Rapidez e velocidade. Agora, aqui a gente está falando a rapidez com que a velocidade varia, né? Então, é como se a aceleração fosse uma velocidade da velocidade. Aí vocês perguntam, mas pode isso? Então, gente, agora é realmente a parte que a física começa a cair hard, né? A gente vai começar a ver coisas cada vez mais abstratas. Porque velocidade, tudo bem, a gente tem lá o medidor de velocidade do carro, por exemplo, e ele dá quanto que é a velocidade do carro. Agora, e a aceleração? Aceleração não tem, não existe medidor de aceleração. O único jeito da gente saber a aceleração é calculando. Então, essa é a parte que entra realmente, a gente começa a falar aqui da parte abstrata da física. Então, a partir de agora, tudo que a gente vai ver é cada vez mais abstrato, porque muitas das coisas vão ser baseadas nesse conceito aqui de aceleração. É a primeira coisa abstrata que a gente está vendo e vai ter coisa cada vez mais abstrata que vai estar baseado na aceleração. Então, é importante entender ele. Beleza, para isso, lógico, quando a gente tem um exemplo abstrato, a gente precisa de coisas criativas para entender ele, certo? Então, eu tenho aqui um exemplo. Aliás, vocês copiaram isso daqui? Posso mudar aqui a lousa? Alguém ainda quer copiar? Vamos lá, vou dar 10 segundos. Se ninguém responder, eu vou mudar. Fiz print. Joia, também vale. Então, 10 segundos. Mudei. Então, vamos lá. A gente tem aqui um exemplo, né? Esse rabisco vermelho era para ser um carrinho, esse rabisco preto parece um chapéu, mas também era para ser um carrinho, né? Então, eu vou chamar de carrinho preto e carrinho vermelho, porque eu sou uma pessoa muito criativa. E digamos que cada um desses carrinhos, eles tenham uma velocidade. Em vermelho está aqui a velocidade do vermelho, em preto está aqui a velocidade do preto. Certo? Isso daqui foi o que a gente estava estudando até agora, o movimento. Então, se eu falar para vocês que eles estão nessa posição quando o tempo for 0 segundos, quando o tempo for 1 segundo, quanto que eles vão ter se movimentado, se deslocado? Se a velocidade deles é essa. Bom, se a velocidade é 20 metros por segundo e se passou 1 segundo, então eles andaram 20 metros. Beleza? Se o tempo é 2 segundos, a velocidade deles continua sendo a mesma, então depois de 2 segundos, eles se deslocaram 20 metros mais 20 metros. Então eles se deslocaram 40 metros. Isso foi o que a gente estava estudando até agora. Esse é o movimento uniforme. Por que ele tem esse nome, uniforme? Porque a velocidade é sempre a mesma. Ela não muda. Agora, com a aceleração, lembra lá, qual que era a definição? A rapidez com que a velocidade varia ou muda,
certo? Então, a velocidade não vai ser mais a mesma durante todo o movimento. Então, voltando aqui para essa situação, digamos que aqui eu tenho tempo é igual a 0 segundos. Os meus carrinhos estão aqui, nessa mesma posição, só que agora eu vou dar uma aceleração para eles. Eu vou dizer que a aceleração do preto é 0 e a aceleração do carrinho branco é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração tem essa unidade estranha, mas relaxa, a gente vai ver por que depois. Então, primeiro, intuitivamente, vocês acham que esses carrinhos, eles vão chegar ao mesmo tempo no final, ou vocês acham que um deles vai chegar antes do outro no final? Só continuo quando eu tiver pelo menos 2 respostas. Só um chute, tá, gente? Mesma velocidade. Isso, eles têm a mesma velocidade. Mas e aí, vamos dizer aqui que é uma aposta, tá? Vamos fazer uma aposta aqui imaginária, valendo lá os 10 milhões da Mega Sena. Vocês apostariam no carrinho vermelho ou apostariam no carrinho preto? Qual dos dois? A Leila acha que vão chegar juntos, também vale. E aí, falei que só ia continuar a aula quando tivesse 2. A Leila já falou. Mas alguém aí vai escolher um carrinho ou então falar aí qual que é a situação que vai acontecer? Evelyn, Bruno, Professor? pode falar. Minha internet tá falhando muito aqui hoje, viu? Ah, tudo bem, entendi então. Não tem problema, então vou deixar essa passar, vai. Então vamos continuar. Mas no caso. Você vai deixar a explicação, beleza. Ó, então agora o tempo está 0 segundos, certo? Eles têm a mesma velocidade, porém eu adicionei a aceleração. A aceleração do carrinho preto é 0. Isso significa que ele está em um movimento uniforme. É o que nós já estudamos antes e é a mesma situação que eu tinha mostrado aqui no começo. Quando se passar 1 segundo, então o tempo agora é 1 segundo, esse carrinho vai ter se deslocado 20 metros. Se ele anda 20 metros por segundo, passou 1 segundo, ele andou 20 metros. Beleza? Porém, o carrinho vermelho, ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Deixa eu pegar outra folha aqui e vou fazer ao vivo, porque essa parte que eu ainda estava preparando. Então, deixa eu colocar essa folha aqui para o lado. Certo? Vamos lá. A aceleração, ela está nessa unidade aqui, ó. Metros por segundo por segundo. Isso daqui é a mesma coisa que escrever, vou colocar aqui na frente mesmo, metros por segundo ao quadrado.
A gente escreve dessa forma aqui, porque é a forma reduzida. Ninguém quer ficar escrevendo esse montaréu de letra toda vez que vai fazer uma conta. Então, a gente simplifica isso daqui e fala que é metro dividido por segundo vezes segundo, ou segundo ao quadrado. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que a aceleração, ela tem essa unidade, metro por segundo ao quadrado. Oh, agora já até falei de hábito aqui errado. Metro por segundo por segundo. Olha aqui a unidade da velocidade. Ela é metro por segundo. Então, eu falei que depois de 1 segundo, ele andou 20 metros, que é essa parte que está em cima. Então, se a aceleração aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, né, que é a mesma coisa que dizer 10 metros por segundo, então, depois que passar 1 segundo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a parte de cima. Eu não peguei a parte de cima aqui, que era 20, falei que ele ia estar na posição 20 metros. Aqui eu vou pegar a parte de cima, só que a parte de cima não é só 20 metros mais, ou 10 metros, agora é metros por segundo. Então, a parte de cima aqui vai ser 10, então é 10, a aceleração no tempo 1 segundo, que era esse carinha aqui, posso escrever assim, ó, aceleração 1, né? Aceleração no tempo 1 segundo. Ela vai ser 10 metros por segundo por segundo. A velocidade... Professor, aqui está a velocidade. Oi, pode falar. por que você colocou esse 2 ali? Ó, 10 Aonde? metros. Aí você colocou os 10 metros, 2. 10 metros... Ah, desculpa, não é um 2, é um S de preguiçoso. Calma aí, eu vou escrever mais bonito aqui. A aceleração, eu estava escrevendo assim, ó, a aceleração em 1 segundo Sim. é 10 metros por segundo, é um S. Ah, tá Por bom. Tava viajando aqui. segundo, tá? É um S Beleza, esse daqui. beleza. S de segundo. Então, a aceleração em 1 segundo, ela fica 10 metros por segundo. Ela não vai mudar. Agora, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade era 20 metros por segundo. Depois de 1 segundo, ela vai virar 30 metros por segundo. Por quê? Porque a gente pegou essa parte aqui de cima. Então, somou na velocidade. Era 20. 20 mais 10, 30. Certo? Esse quando o tempo for 1 segundo. Agora, e se o tempo for 2 segundos? E eu tiver a mesma aceleração? Qual que vai ser a velocidade? Eu tenho que somar mais 10. 40? Isso, exatamente. Então, a velocidade aumenta 10 e vai para 40. Beleza? Agora, vamos voltar para a situação do carrinho, para a gente ver o que acontece na prática. Então, eu tenho aqui os carrinhos, está tudo bagunçado, mas vamos lá, vou arrumar aqui bonitinho. Então, o carrinho preto, ele tinha uma velocidade de 20 e aceleração 0. O carrinho vermelho, ele tinha a velocidade de 20 metros por segundo e a aceleração 10 metros por segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado. No tempo 0, eles estão nessa posição. Nesse caso, eu não dei a posição. Normalmente, a gente assume que a posição é 0.
certo? É isso que vocês vão fazer na prova. Se não der a posição, assume que é zero. Não vai inventar outro número maluco, não. Beleza. No tempo 1 segundo, esse carrinho aqui, ele vai estar nessa posição, 20 metros. Esse carrinho aqui, ele vai estar andando 20, com essa velocidade, 20 metros. Só que a gente sabe que essa velocidade vai aumentar, né? No final desse tempo, a velocidade dele é 30. E isso não acontece instantaneamente. Pensa quando você está dirigindo um carro. Se você mantém o pé no pedal, o carro continua com a mesma velocidade sempre. É o caso aqui desse segundo. Né? Pensa, lógico, uma rua reta, sem buraco, nem nada. O carro vai manter a velocidade. Agora pensa, se você pisou um pouco mais no pedal, o que, que vai acontecer com o carro? Ele vai acelerar. Então a velocidade dele aumenta. Só que a velocidade dele aumenta do nada. Você vê lá o negócio está marcando 30 km por hora, depois pula para 60 km por hora. Não é assim. A velocidade vai aumentando conforme você vai pressionando o pé. Então, ele vai acelerando. Então, o carrinho vermelho, ele não vai estar aqui depois de 1 segundo. Ele vai estar um pouco mais para frente. E o que acontece? Agora, no tempo 1 segundo, eles estão nessa posição. E se eu falar assim para vocês, o que acontece no tempo 2 segundos? O carrinho vermelho, a partir de agora, ele tem essa velocidade, não mais a velocidade de 20. Então, mesmo que eu tire a aceleração dele, certo? Falar que a aceleração dele agora é igual a zero, ele ainda vai manter essa velocidade aqui maior. O que significa eu falar que a aceleração é igual a zero? Significa eu manter o pé no pedal ou tirar completamente o pé do pedal? O que vocês acham? Manter. Isso, exatamente. Se a aceleração é igual a zero... Ah, tá melhor. Isso, Leila. Então, se a aceleração é igual a zero, eu estou mantendo o pé no pedal. E aí ele vai continuar com a mesma velocidade, que é o mesmo caso desse, que aí vira um movimento uniforme, que a gente já estudou. Aí tem uma outra situação legal também. Além dessa situação, então aqui só respondendo, né, o carrinho vermelho, com essa aceleração aqui, ele ia chegar aqui antes do carrinho preto. A gente pode até calcular o quanto antes. Mas isso daqui eu vou deixar para depois. Primeiro, deixa eu terminar essa parte conceitual, porque aí já é na parte de exercício. Tem também uma outra situação. Imagina aqui, esses carrinhos estão aqui, com uma velocidade, pode ser essa velocidade mesmo, uma velocidade de 20. E aí agora, o que acontece? Tem um farol vermelho aqui na frente. E os carrinhos têm que parar. Como é que faz para um carro parar? O que a gente faz? Vai reduzindo aos poucos. Pra quando chegar lá no farol vermelho, frear, né? Mas tem que ir devagar, né? Isso. Agora, com termos físicos, do que a gente falou agora. Como que seria, lembra o que eu falei lá na primeira aula da física, que a gente cria esses modelos físicos, né? Que não é o Albert Einstein bombadão, é outra coisa. Lembra ou esqueceu? Tanta coisa, né? Às vezes a gente esquece. Mas tudo bem.
Então, aqui no nosso modelo físico, não adianta nada eu escrever aqui freio. Vocês vão falar assim para mim, como é que eu coloco freio na conta? Não adianta. Eu tenho que transformar o freio em alguma coisa que signifique aqui no meu modelo físico. E nesse caso, eu vou chamar o freio de uma aceleração negativa. Como assim, aceleração negativa? Ela é, tipo, chata, ela é para baixo, ela é... Não tem nada a ver. Física, matemática, certo? Então, aceleração negativa, sinal negativo. Então, digamos aqui, uma aceleração de menos 10 metros por segundo. E para o outro carro, eu vou falar aqui que ele tem uma aceleração de menos 5 metros por segundo. Beleza? Então, no tempo igual a zero, qual que é a velocidade deles? Tá aqui, do vermelho é 20, do preto é 20. Eles pisaram no freio. Só que o vermelho, ele tem um pé pesado. Ele foi lá e pisou forte no freio. O segundo foi mais cauteloso, né? Fez igual a Evelyn falou, foi parando gradativamente. Então ele pisou de levinho no freio. Por isso, o primeiro tem uma aceleração maior, apesar de negativa, ele tem uma aceleração maior negativamente do que o segundo. Dito isso, já dei todas as pistas que vocês precisam. Vou fazer uma simples pergunta. Quem vai parar primeiro? O vermelho ou o preto? Lembra o que eu falei? O vermelho pisou com tudo no freio. O preto pisou fraquinho no freio. Quem vai parar primeiro? O vermelho. O vermelho vai parar primeiro. Agora vamos ver o porquê? Eu vou pegar e colocar o exemplo aqui do lado. Vocês já viram qual é a situação. E vou fazer só a matemática agora. Então, o carrinho vermelho, que eu vou escrever aqui de vermelho, ele tem uma velocidade inicial, certo? Por que é V0? Porque o tempo é zero. Então, a velocidade inicial, V0, também pode escrever VI, de velocidade inicial, é de 20 metros por segundo. E ele tem uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado, ou por segundo. Já falei a mesma coisa. A partir de agora eu não falo mais, só vou falar metros por segundo ao quadrado. Então, no tempo igual a zero, a velocidade dele vai ser essa. Beleza. Agora, no tempo igual a 1. Qual vai ser a velocidade dele no tempo igual a 1? 20 mais o quê? Mais a aceleração, não é? Não passou um segundo aqui? Quanto que é a aceleração? Menos 10. 20 mais menos 10 é igual a 10. Isso, gente. Parabéns. A parte da matemática devem estar indo bem, né? Agora, e a parte da física? 10 o quê? O que a gente estava calculando aqui? Tempo? Era tempo, era espaço ou era velocidade?
Velocidade, né? Então, a velocidade dele no tempo igual a 1 segundo era 10 metros por segundo e acabou. Era velocidade. Aqui está o tempo e aqui é a velocidade. Beleza. Então, quando que esse carrinho vai parar? Se a gente vai somar menos 10, ou seja, subtrair 10, esse carrinho vai parar quando o tempo for 2 segundos, né? Tudo bem, Leila, entendi. Não foi... Você não estava gritando comigo, não, né? Então, aqui, ó. A velocidade dele aqui é 10 mais menos 10, porque passou mais 1 segundo. Então, a velocidade dele aqui é 0 metros por segundo. Quando uma coisa tem uma velocidade de 0 metros por segundo, nós dizemos que ela está o quê? Em movimento? Quando uma coisa tem uma velocidade de 0 metros por segundo, significa que ela está parada, certo? Outra forma de dizer isso é que ela está em repouso. Por que repouso? Imagina você sentado na cadeira de praia lá na praia. Você vai estar o quê? Em repouso. Está sentado na cadeira de praia em repouso. Então, é simples assim de lembrar. Agora vamos ver a situação do carrinho preto. Eu vou fazer mais rápido. A velocidade inicial do carrinho preto também era de 20 metros por segundo. Só que a aceleração dele era a aceleração era de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Isso no instante inicial. Então, t igual a 0 para isso daqui. E quando o tempo for 1 segundo? 1 segundo depois, a velocidade dele vai ser 20 mais menos 5, que vai dar quanto? 15 metros por segundo. Então, ele parou? Ele ainda não parou. Quando que ele vai parar? Então, se aqui em 1 segundo é 15, 2 segundos vai ser 10. 3 segundos vai ser 5. Em 4 segundos, 0. Eu falei que ia fazer esse mais rápido. Então, tem 4 segundos, vai ser 0. Então, ele vai estar em repouso. Agora, anotem aqui. O carrinho vermelho chegou na velocidade 0 em 2 segundos. Botou a unidade aqui, ó. Ele chegou na velocidade 0 em 2 segundos. O carrinho vermelho, ou o carrinho preto, ele chegou na velocidade 0 em 4 segundos. Se eu perguntasse para vocês qual carrinho parou primeiro, vocês conseguiriam falar de boa. O vermelho. Ele parou em 2 segundos. O preto parou em 4 segundos. Agora, e se eu perguntar para vocês, mas qual foi o carrinho que parou mais longe? Foi o vermelho ou foi o preto? Vocês saberiam me responder? Então, só ilustrando aqui a situação. Eles estavam indo lá com uma velocidade, eles começaram a frear. Eu sei que o vermelho freou e parou aqui, depois de 2 segundos. E o preto? Ele começou a frear aqui também. Ele vai frear e ele vai parar exatamente no mesmo lugar? Se ele levou mais tempo para parar? Sim ou não?
Então, vou refazer a pergunta de outra maneira. O vermelho parou aqui. Beleza. Nesse momento, ele está em repouso. O preto, ele vai parar aqui ou ele vai parar aqui na frente? Eu sei que o vermelho levou 2 segundos para parar. E o preto levou 4 segundos. Eles pisaram no freio na mesma hora. O preto vai parar na frente ou no mesmo lugar? Na frente, joia. Então, o Bruno respondeu, na frente, tá certo. Por que que tá certo? Eles estão vindo. Pisaram no freio agora. Eu conto 1, 2 segundos. O vermelho parou. 3, 4. Então, simples. Ele não é que a posição dele aqui está exatamente certo, nem está contada aqui 20 metros, mas eu tenho certeza que ele vai parar na frente, porque ele levou mais tempo para parar. Se ele levou mais tempo para parar, teve mais tempo onde a velocidade dele era maior do que 0. Então, ele se movimentou mais. Então, terminando a parte conceitual, agora a gente entra para a parte legal, das equações. Para que serve equação e fórmula na física? Para a gente não ficar somando de um em um. Eu fiz esse processo aqui, 20 e a aceleração é menos 10. Aí eu falei, tempo é 0, aí vai ser isso. Tempo é 1, aí eu somo menos 10. Tempo é 2, eu somo menos 10. Na outra situação, eu falei, tempo é 1, aí eu somo menos 5. Por quê? Porque esse era menos 5. Tempo é 2, eu ia somar menos 5 de novo. Tempo é 3, eu ia somar menos 5 de novo. Ia ficar repetindo isso. Imagina se, ao invés de 5 aqui, fosse 1. Eu ia ter que fazer isso 20 vezes. Eu ia ficar 20 menos 1, 19. 19 menos 1, 18. Eu ia ter que ficar fazendo isso 20 vezes. Não tem um jeito da gente fazer isso mais rápido? Tem. É para isso que existem as fórmulas na física. Então, na física, a gente tem uma fórmula muito legal para velocidade, que é a seguinte. V de velocidade é igual à velocidade inicial, V0, mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a fórmula de velocidade para o movimento. Aí vocês podem perguntar, mas para qual movimento? Movimento uniforme, que é o que a gente estava estudando depois, ou movimento uniformemente variado? Aí o aluno esperto vai olhar e vai falar, mas esse tem aceleração, então é óbvio que esse daí só serve para o movimento uniformemente variado, que é o que a gente está vendo na aula de hoje. Na verdade, essa é a fórmula global para velocidade, ela serve para os dois. Por que ela serve para os dois? Ora, simples. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Significa que a velocidade, ela é sempre o V0. Isso daí é a mesma coisa que eu falar que a aceleração é 0. Por quê? Se a aceleração for 0, 0 vezes t é 0. 0 mais V0 é V0. Então, essa fórmula aqui, ela vale tanto para o movimento uniformemente variado, o M, o V, quanto para o movimento uniforme, o MU. Essa daqui só é verdade que V é igual a V0 quando eu estiver falando de um movimento uniforme.
Ou seja, se o carrinho tem uma velocidade, ele vai continuar com ela para sempre. Eu estou mantendo o pé no acelerador. Se eu piso mais fundo no acelerador, a velocidade vai variar. Ele vai aumentar a velocidade, e aí eu estou falando de um movimento uniformemente variado. Eu tenho que lembrar das duas? Obviamente que não. Você só tem que lembrar dessa de cima. Porque se não tiver aceleração, ou se o exercício não falar nada de aceleração, significa que a aceleração é zero. Então, a hora que você colocar zero aqui, vai dar isso. Então, você só tem que lembrar dessa. É a mais importante. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho, ó. Eu tenho aqui 4 segundos que levou para parar, não foi? E eu sei a velocidade inicial. Vamos verificar se o que a gente fez está certo? Como é que eu faço isso? Eu uso essa equação aqui, já falei. Velocidade para qualquer movimento é essa equação. Ó, velocidade. Certo? VEL pontinho, abreviei. Tá. Então, o meu problema era, eu quero saber a velocidade, então é o V, eu não sei. Eu sei que a velocidade inicial é 20, eu sei que a minha aceleração é menos 5, e eu sei que o T é 4. Ó. Então, o que eu fiz? Eu substituí, certo? Naquelas condições do carrinho preto lá. Opa, folha errada. 5 vezes 4 é 20, né? Já viram isso lá na segunda série. 20. Tem sinal negativo, né? Menos com mais, menos. 20 mais menos 20 é 0 metros por segundo. Ou seja, quando o tempo é 4, a velocidade é 0. Joia? Joia. Ah, mas professor, lá no movimento uniforme, a gente tinha aquela famosa formulinha lá do S é igual a S0 mais V0T. Com ela dava para calcular a distância, porque o S ele vem do inglês, né? Space, que em português é o famoso espaço. Isso daqui era no MU. Mas e no movimento uniformemente variado? A gente não tem isso daí? Claro que tem. Só que assim como a aceleração apareceu aqui no MUV, a gente também vai ter a aceleração nessa formulinha. Então, por isso que eu nem falei para vocês se preocuparem em decorar essa daqui quando a gente estava falando do movimento uniforme. Porque assim como a gente fez com a velocidade, a formulinha do geral desse movimento, ela também serve para os dois. E como que ela é? S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. Isso daqui vale tanto para o MUV quanto para o MU. E aí vocês vão falar assim para mim, eu nunca que vou decorar isso na minha vida. Eu não lembro nem a data de aniversário da minha mãe. Você acha que eu vou lembrar isso daí? Gente, eu sei que é difícil, é muita letra. Mas para fazer o vestibular, é importante lembrar. Então, para isso, algumas pessoas fazem algumas brincadeiras do que é cada letra, né? E, por exemplo, tem gente que fala que essa daqui é a fórmula do sorvete. Relaxa, Leila. Ó, então essa daqui... Ah, peraí, deixa eu só explicar antes uma coisa. Por que vocês não precisam decorar as duas fórmulas? Olha só. Assim como a gente fez com a velocidade.
Se a aceleração for zero aqui... vocês não estão vendo tudo, peraí. Então, assim como a gente fez com a fórmula da velocidade, se a aceleração aqui for zero, quando que a gente tem a aceleração zero? Movimento uniforme. Se a aceleração aqui for zero, tudo isso daqui vai dar zero. Então, qual que é a formulinha? Ó, S, S, S0, S0, V0T, V0T. Nossa, deu a mesma coisa, que mágica. Eu tinha falado que ia dar a mesma coisa. Se a aceleração for zero, então essa formulinha vira a formulinha do MU. Se a aceleração for diferente de zero, é essa. Então é melhor lembrar só dessa. Aí não precisa lembrar da outra. Mas e como é que faz para lembrar, né? Gente, tem um monte de pessoas na internet que tem coisas muito mais criativas do que eu. Por exemplo, essa formulinha eles chamam de sorvete, porque é S-O-V-T, sorvete. Essa daqui eles chamam de sorvetão, o tão eles tiram da bunda mesmo, porque nunca que eu vou achar que esse daqui é tão, né? E tem uma outra que o pessoal faz, só que aí é com a letra D. Eu não sei se com a letra D vocês vão se confundir mais ou não. Mas essa eu decorei dessa maneira quando eu aprendi. Então era assim, ó. Quando a gente tem aqui o S e o S0, se eu passar para o outro lado, eu vou ficar com S menos S0. É igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Certo? Esse S, S0 é o quê? É um delta, né? Não é um delta S, porque é o S final menos o S inicial. Então, a mesma coisa que um delta S. É um V0T mais meio de AT ao quadrado. Então, beleza. Delta S é igual a V0T mais meio AT ao quadrado. E a formulinha do MU seria delta S é igual a V0T. Por quê? Eu fiz a mesma coisa, ó. Passo S0 para lá, fica S menos S0. S menos S0 é a mesma coisa que eu escrever delta S. E o V0T está desse lado, então o V0T fica aqui. Beleza. O delta, a gente fala delta com D, né? Então a forma que eu aprendi era assim. Deus vê tudo. Tá vendo? Delta é o D de Deus, aí tem o S no final, vê tudo, que é o V e o T. Então, Deus vê tudo. Aí você lembra lá, Deus vê tudo, realmente. Então, Deus vê tudo. Você é católico, você acredita nisso daí, beleza, não vou julgar, Deus vê tudo, Deus vê tudo. Lembrou da forma, show. Se não é católico, tudo bem, pensa na física, Deus vê tudo. Aí você vai falar, pô, mas não gostei disso daí, né? Não gosto muito dessa parada de Deus, sei o quê. Não tem uma outra aí diferente para, sei lá, tirar um sarro, alguma coisa? Beleza, tem aqui, ó. Deus vê tudo. Então você pode falar também. O diabo, delta agora de diabo, vê também, mas meio atrapalhado. Então aqui, ó, as duas formulinhas. Deus vê tudo. O diabo vê também, mas meio atrapalhado. Show? Foi assim que eu decorei. Tem outras na internet. Se vocês procurarem, vai achar muitas outras. Eu já falei duas, a do sorvete e a do Deus e do diabo aqui. E a do sorvetão também. Já foram 4. É tudo a mesma formulinha. É só o jeito de lembrar que cada um arranja o seu. Poxa, só que se fosse isso seria fácil, né? Porque a gente tem mais uma agora. É a famosa equação do Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S.
Aí vocês vão falar, nossa, mas nunca que eu vou lembrar isso. A Leila ficou lá com a do diabo. É bom ficar com a do diabo mesmo, por quê? Porque se a aceleração for zero, ela vira Deus vê tudo. Beleza? Show. Aí tem a do Torricelli, né? Nossa, mas eu nunca que eu vou lembrar essa coisa aí do Torricelli. Agora tem ao quadrado e tudo mais. Tá. Aí essa daqui, eu só lembro uma versão. Eu tava tentando lembrar outra versão, mas desculpa, gente. Eu só lembro a versão pornográfica dela. Essa é bem laica. Vamos ver se é a mesma versão, então, que você tá pensando aí. Então, a outra lá, a gente já falou, e essa daqui. Essa daqui não é V ao quadrado? V ao quadrado é V vezes V, né? Então, VV. Então, vamos falar vovô. Vovô, que é V ao quadrado. Então, vovô, fudeu, vovó, mais duas amigas dela. Show? Então, beleza. Não vou repetir, não me façam repetir isso daqui, tá? Pena que fica gravado aí. Se o pessoal vê isso daí me mata. Mas é essa fórmula aqui. Eu lembrei desse jeito, eu aprendi desse jeito. Eu acho que meus professores estariam decepcionados comigo agora. Tá bom, vou repetir, vai. Então, ó, V ao quadrado é vovô. O V ao quadrado é vovó. Então vai ser vovô, fudeu, vovó, mais duas amigas dela. Certo? O D aqui vem do delta. Então, você fica com essas duas coisas na cabeça. Ô, Evelyn, esqueci de falar, era para você tampar a orelha do bebezinho aí para não escutar essas coisas. Devia ter avisado antes, né, gente? Para tirar as crianças da sala, mas agora já foi. Então, vamos lá. Lembra do... Como assim a gravação vai ficar travando? Tá travando aí para vocês? A Taylor falou que tá travando. Professor, eu não tô conseguindo entender nada que você tá falando, porque o tempo todo fica travando. Eu pensei que era a minha internet que tava ruim. Ô, gente. Tá travando mesmo, Luciano. Eu pensei que era a minha que tava ruim, minha internet. Acho que é a minha internet que tá ruim aqui. Até agora tá tudo bom, né? Tô perguntando. A Leila falou que tá funcionando normal. Então, eu acho que é porque Não, agora da escuta Leila tá bem. normal. Acho que a internet minha tá mal. Bom, eu Tenta vou ver sair, aqui. gente. Sai rapidinho. Não, e volta. mas agora a gente já tá no final, eu acho que nem compensa. Depois tente assistir a aula gravada mesmo, mas a próxima aula eu vou ver talvez ficar mais perto do roteador para ver se resolve, tá? Felizmente eu não sabia disso. Mas, professor, eu acho que é a minha internet. Não sei se tem a... Eu também acho. Eu acho que a minha também está ruim aqui. Mas se ficou gravado, tá bom. Depois eu vou pôr de volta pra ver de novo. Tá joia. Bom, então a gente tem essas duas formulinhas. Essas duas formulinhas, então, elas funcionam para qualquer movimento. Não é só uniforme, é também para uniformemente variado. Por quê? Porque no movimento uniforme a aceleração é zero. Então, se isso daqui for zero, volta para a formulinha do movimento uniforme. E nesse caso aqui, a equação do Torricelli, se a aceleração for zero, vai ficar v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado. Se é quadrado, quadrado, você corta e corta. Olha só, ficou com v igual a v0. Que é aquela situação que a gente tinha falado lá
Eu tinha falado aqui, ó, V igual a V0. Então, o que vocês precisam decorar de todas essas equações? Repetir mais uma vez, para até quem está travando lembrar. Essa equação do Torricelli e essa equação aqui. Essa daqui se chama equação horária do movimento uniformemente variado. Você vai lembrar tudo isso? Não. É a equação do diabo. Então, lembra a equação do diabo. E essa daqui é a equação do vovô. Tá? Beleza. Precisa saber isso para fazer a questão no vestibular? Precisa. Cai na prova. Se você não souber, você não consegue calcular nada. Deixa eu ver aqui que horas são. Tá. Eu só vou... Passou já um pouquinho do tempo, mas eu só vou aproveitar da paciência de vocês para falar mais uma coisinha. Deixa eu pegar aqui a minha folha. Tá. Então, quando a gente está falando de movimento, um movimento é um movimento quando a gente tem uma velocidade que é diferente de zero. Se a velocidade for igual a zero, isso daqui é um repouso. Esse negócio está parado, não tem nada está acontecendo. Então, isso daqui não é um movimento. Isso daqui é um movimento. Velocidade é diferente de zero. Só que a velocidade, ela pode ser maior que zero. Obrigado. Velocidade, ela pode ser maior do que zero, ou seja, positiva. E velocidade pode ser menor do que zero, ou seja, negativa. E dá um exemplo aí, tá muito abstrato. Exemplo, 10 metros por segundo e outro exemplo, menos 5 quilômetros por hora. Essas duas coisas aqui são velocidades. Tá, além de velocidade, a gente aprendeu agora que também podemos ter aceleração. E a aceleração, a gente viu que ela também pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Professor, mas e se a aceleração for zero? Pode? Claro que pode. Aquela situação de segurar o pedal do carro. Se a aceleração for igual a zero, aí a gente está falando de um movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Vou fazer aqui mesmo. Ó, isso aqui é CTE, constante, certo? Abreviação de constante, quer dizer que não muda. Então, se a aceleração é zero, a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Se a aceleração for maior do que zero, ou menor do que zero, ou seja, diferente de zero, então a velocidade vai mudar com o passar do tempo. Se a aceleração for maior do que zero, a velocidade vai aumentar. Se a aceleração for menor do que zero, a velocidade vai diminuir. Isso não significa que a velocidade vai ser negativa ou vai ser positiva. Por exemplo, um carro que está andando com uma velocidade positiva quer frear para parar antes do farol. Ele vai ter uma aceleração negativa. Eu não vou fazer esses símbolos não, porque eu acho que vai, pelo menos para mim, está muito confuso. Eu prefiro fazer símbolo da matemática, que faz mais sentido. É uma velocidade maior do que zero, ele quer parar, então ele vai ter uma aceleração negativa, menor do que zero. Eu não sei se vocês lembram, mas na última aula eu trouxe alguns termos novos. Eu falei de progressivo e retrógrado, né? Progressivo não é o seu primo
maconheiro, e retrógrado não é o seu tio bolsonarista. Progressivo é um movimento que tem uma velocidade maior do que zero, e retrógrado é um movimento que tem velocidade menor do que zero. A aceleração também adiciona alguns nomes novos. Tem o movimento que é acelerado e o movimento que é retardado. Não, eu não estou falando daquele primo que te acorda às 3 da manhã para falar que, sei lá, tá tomando banho no escuro. Estou falando de acelerações que estão a favor do movimento ou que estão contrárias ao movimento. Então, se a velocidade for maior do que zero, o movimento é progressivo. Ah, professor, em português, vai para frente. Se a velocidade é menor do que zero, o movimento é retrógrado. Vai para trás. Se a velocidade for maior do que zero e a aceleração for maior do que zero, esse movimento é acelerado. Por que é acelerado? Porque ele está acelerando. O carro está andando com a velocidade maior do que zero e ele pisa fundo no acelerador, ele acelera e vai mais rápido. Se a aceleração for menor do que zero, ele é retardado. Ou desacelerado, também pode ser. O que significa isso? A velocidade é maior que zero, então ele é progressivo, ele está indo para frente, e aí você vai lá e põe o pezão no freio, ou tira o pé do acelerador. O carro vai fazer o quê? Vai começar a parar e parou. Então é um movimento progressivo retardado. E aqui é a mesma coisa, tá? Se ele for maior do que zero, ele vai ser aqui o quê? Retardado. Por que inverte? Porque a aceleração vai fazer a velocidade ficar positiva, ó. A velocidade é negativa, ele está dando ré, e aí você vai lá, coloca a primeira marcha, enquanto o carro está dando ré, e pisa com tudo no acelerador. O que ele vai fazer? Vai cantar pneu, acordar o bairro inteiro e vai para frente. Então, ele é um movimento retardado. Você não deve fazer isso, não é legal. E se for menor do que zero, aí ele é acelerado. Zero inverso, isso. Então, se a aceleração for menor do que zero, não, esse sinal aqui é de menor. Então, eu estou falando que é um número menor que zero. Número menor que zero é um número negativo. Então, por exemplo, menos 10 metros por segundo. Se ele for maior do que zero, é um número positivo. Mais 10 metros por segundo, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a aceleração menor que zero e a velocidade menor que zero. A velocidade menor que zero é retrógrado, ele está dando ré. Aí você vai lá, se assusta e pisa com tudo no acelerador, enquanto a ré está engatada. O que seu carro vai fazer? Vai com tudo para trás. Então, ele vai acelerar para trás, né? Acelerar a ré. Então, ele vai com tudo para trás, ele é retrógrado, acelerado. Se você sair cantando pneu, porque você engatou a primeira, ele é um retrógrado retardado. Se você estiver indo para frente, pisar com tudo no acelerador, é um retrógrado acelerado, é um progressivo acelerado. Você está indo para frente, vai mais rápido ainda. Se você já estiver indo para frente e pisar com tudo no freio, aí ele é um progressivo retardado, porque você está indo para frente e você vai diminuir a velocidade. Você vai parar e aí você pode continuar pisando. No caso aqui é o freio, mas digamos assim que você é retardado mesmo, como o nome sugere. Em vez de pisar no freio, você engata a ré e pisa.
Então vai chegar um momento que você para e aí você vai continuar indo para trás. Porque você não pisou no freio, você engatou a ré e pisou no acelerador. Então o carro vai parar e depois vai continuar indo para trás. Aí quando ele estiver indo para trás, ele passa a ser um retrógrado acelerado. Eu sei que isso daqui é muito confuso, né? Principalmente para falar em tão pouco tempo assim. Mas relaxem. O que eu vou fazer? Eu vou mandar muito material complementar para vocês. Eu já mandei a apostila lá no grupo, já mandei lá o vídeo, que tem um exercício sendo resolvido. Infelizmente, não deu para resolver um exercício na aula, porque era muito assunto. Vocês viram que era muito assunto. Mas, pelo menos, a parte conceitual e as dicas das fórmulas eu consegui passar para vocês, que era o que eu queria. Então, os exercícios, eu vou colocar bastante coisa na lista. Eu mandei lá no grupo da física, Leila. Não sei se você está no grupo da física. Não é o grupo de alunos lá, é o grupo da física. Tá, qualquer coisa eu mando de novo. Então, leiam lá a apostila. Tem uma outra coisa também, que são os gráficos, né? Eu não falei dos gráficos, mas os gráficos, eles não vão ser a mesma coisa que a gente tinha visto. E... eu não tô... Ah, tá aqui, ó. Então, na última aula, a gente tinha visto esse gráfico aqui, né? Que era um gráfico, ele só subia, descia ou era reto. Era só essas três possibilidades. O gráfico do movimento uniformemente variado, do MUV, não é tão simples. Mas lá na apostila tem. E eu vou mandar material complementar que também tem. Só que, gente, lembra que eu falei no começo da aula que a gente vai começar a entrar em coisas abstratas, cada vez mais abstratas. A aceleração já é uma coisa abstrata, então já é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Se sinta normal se você tiver dificuldade. Se você não tiver dificuldade, então vai fazer uma faculdade de física, que você vai gostar. É mentira, não recomendo isso para ninguém. Vai fazer engenharia, que é mais divertido. E com os exercícios e o material complementar, vocês vão pegar mais o jeito disso mesmo. Só que vocês realmente precisam tentar entender a aceleração e esse movimento uniformemente variado, porque tudo aquilo lá que a gente estava estudando de movimento uniforme era só uma introdução para a física mesmo. Agora é a parte que a gente definitivamente entrou na física. Sem aceleração, a gente estava ainda na quarta série. Agora a gente realmente começa a falar de física. Nenhum vestibular vai cair questão que não tem aceleração envolvida, de movimento. Nenhum vestibular. Não adianta ter feito todos aqueles exercícios e não fazer mais os de movimento uniformemente acelerado, porque vai falar, mas eu já fiz o outro de movimento é tudo igual, eu não vou fazer esses agora. Não, tem que fazer principalmente os de agora, porque nenhum vestibular cai de movimento uniforme. Todos os vestibulares é movimento uniformemente variado para frente, certo? Então, tudo que a gente vai ver a partir de agora pode cair no vestibular. O que a gente estava vendo antes era só para preparar vocês. Revejam a aula, façam os exercícios e vejam o material complementar que eu mandei e que eu ainda vou mandar. Se preparem para o simuladinho, boa sorte no simulado. Se não for bem no simulado, em qualquer coisa, não se desespere. O simulado é mais para a gente, os professores, ver quais são as dificuldades de vocês, porque ainda dá tempo da gente mudar a estratégia de aula, dar uma aula melhor, aprofundar mais um conteúdo para vocês ficarem mais preparadas e preparados. Então, vão lá fazer o vestibular, só que levem a sério mesmo, para a gente saber se realmente está dando certo ou não o que a gente está fazendo. E, de novo, boa sorte. Então, para hoje é isso daí. Muito obrigado. Muito obrigado pela aula, professor. Foi muito boa mesmo. Obrigada, professor. Desculpa ter interrompido.